Eu quero ler dois textos do primeiro livro de Samuel com você. Primeiramente, capítulo 12 do primeiro livro de Samuel, capítulo 12. E depois nós vamos ao capítulo 31 do mesmo livro. No capítulo 12 nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. E no capítulo 31 nós vamos ler até o verso 6. A palavra de Deus diz assim, 1 Samuel capítulo 12. Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci e estou cheio de cães, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos, e vô-lo restituirei. Então responderam: Em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: O Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Agora vamos ao capítulo 31, e vamos ler até o verso 6. Na palavra do Senhor está assim escrito: Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel. E tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Melquissua, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram, e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venham estes incircuncisos e me traspassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos, e o seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Amém. Vamos orar. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, mais uma vez nesse dia, temos esse privilégio de ouvir a Tua voz, e é isso que nós mais precisamos nessa hora, ouvir a palavra do Senhor, o verdadeiro alimento, o pão espiritual que sustenta a nossa vida, e nós precisamos dele. Nenhum de nós veio aqui ouvir os homens com suas histórias, ideias, filosofias, mas viemos ouvir a Tua voz, e é isso que te pedimos agora. Que o Senhor fale ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir, que a Tua palavra possa impactar o nosso coração e promover uma mudança de vida em cada um de nós. E para isso também, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, e eu peço graça e misericórdia sobre mim, e peço da unção do Teu Espírito para que eu seja capaz de ministrar a Tua palavra com poder, para ela quebrar as barreiras e chegar a cada coração. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Podem sentar os irmãos. Amados, nós lemos aqui 2 textos, 2 histórias de vida de 2 personagens que aparecem aqui no livro de Samuel e que são bem conhecidos. O primeiro, o próprio Samuel, que dá nome ao livro. O livro conta a sua história desde o seu nascimento, desde quando ele foi entregue por sua mãe na casa do sacerdote para ser cuidado ali, ter dedicado ao Senhor. E todos os dias da sua vida, Samuel foi esse homem dedicado a Deus. Depois coube a ele a direção do povo na época dos juízes, em que não havia um rei
em Israel, Samuel assume como juiz essa posição de liderança, de guiar o povo de Deus. E aqui no capítulo 12, ele está fazendo a sua despedida. E a gente vê então nesses dois textos, duas histórias de vida, com um final bem diferente um do outro, né? Nós vemos aqui o final da história de Samuel e nós lemos aqui o final da história de Saul. E a gente vê uma diferença enorme entre uma história e outra. Samuel está no capítulo 12 se despedindo do povo como um líder abençoado, como um homem íntegro, de quem ninguém tinha nada para dizer dele. E antes de ter um rei, ele liderou aquele povo sob a direção de Deus, né? E ele está agora prestando conta da sua administração. Veja no versículo 3, ele diz: eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor, perante o seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos, e vô-lo restituirei. Então ele está aqui fazendo uma prestação de contas da sua administração, dos anos que ele esteve à frente daquele povo. E o testemunho do povo a respeito disso está no verso 4. Então responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. Ele então recebe o testemunho de toda aquela nação favorável ao seu comportamento, ao seu procedimento, como homem de Deus, como líder, como administrador. Ele se coloca à prova diante de todas aquelas pessoas e ele é aprovado, então, por todas elas. E aí, ele, então, passa a responsabilidade para Saul, que tinha sido ungido rei por ele próprio, amando de Deus, não é? E passa agora o cargo para Saul, não é, que vai, a partir desse momento, liderar aquele povo. O versículo 5 diz: e ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tende achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Então, ele está dizendo: olha, aqui, Saul, não há nada contra mim. Estou velho, como ele diz aqui no verso 2, né? Ele mostra aqui que ele está idoso, já com cabelos brancos, mas está plenamente limpo, íntegro, em paz com a sua consciência e vai poder morrer tranquilamente, sem dever nada a ninguém, deitando a sua cabeça no travesseiro e dormindo. Esse é o final da vida de Samuel. Esse, irmãos, eu creio ser o final que todos nós devemos desejar, não é? Porque uma coisa é certa, um dia vai chegar a nossa hora. O pastor não fala disso, mas é verdade, não é? Um dia a hora chega, irmãos. Um dia será a nossa vez. E quando chegar a nossa hora, como é que vai ser? Será que a gente vai morrer em agonia, em dívidas, em vergonha, não é? Com acusações contra nós? Ou vamos terminar os nossos dias dessa maneira, tranquila, calma, serena, limpa, não é? Sem nenhum peso de consciência, como foi o final da vida de Samuel, narrado aqui no texto que a gente leu. Mas aí a gente lê o segundo texto, você leu comigo, 1 Samuel 31, e a gente vê o final da vida de Saul, aquele ungido que recebeu a bola, né, de Samuel, que recebeu a liderança para dar continuidade àquele mesmo padrão, né, aquilo tudo que foi feito. E aí Samuel passa isso para Saul, e a Bíblia vai mostrar no capítulo 31 como é que terminou a vida de Saul. E aí diz o verso 1: entretanto os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Ele está cercado agora no monte de Gilboa, praticamente sozinho, né? A maioria dos guerreiros foi morta, foi ferido, né? E ele está ali nesse momento de solidão. Versículo 2:
Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Melquissua, filhos de Saul. Os 3 filhos são mortos praticamente diante da sua vista, não é? São mortos antes dele naquele momento, mortos diante do próprio pai. E aí diz o verso 3, agravou-se a peleja contra Saul e os flecheiros o avistaram, e ele muito os temeu. Agora é um momento do pânico, não é? Fui avistado pelos flecheiros. Flechas, inúmeras flechas vão voar e vão me acertar. Estou perdido, minha vida acabou aqui. Vi a morte de meus filhos e não tenho mais esperança. É esse o momento que Saul está vivendo, perdendo tudo, seu reino, seu povo, seus soldados, seus filhos, e agora vai perder a própria vida. Que final diferente, não é? Do seu antecessor Samuel. Que final completamente diferente. Eu fico pensando em Saul, e eu acredito que quando chega um momento como esse, é aquele momento que passa o filme da vida. Você já viu o filme da sua vida, irmão? Quem já quase morreu afogado aí? Quem já quase morreu por qualquer motivo, por qualquer acidente, por qualquer ameaça, você sabe o que eu estou falando. Passa o filme da vida na hora, né? Você está lá, a água subindo, você vai morrer e tal, aí passa o filme da vida. E eu imagino que nessa hora que Saul avista os flecheiros, e ali começa o filme da sua vida, e ele começa talvez a fazer um balanço de tudo que ele viveu até aquele momento, e ele deve ter olhado para trás, né, deve ter, num momento de lucidez, feito um balanço da vida, e deve ter pensado, se eu pudesse voltar atrás. Se eu pudesse ter feito diferente, se eu tivesse tomado outras decisões, se eu tivesse um outro comportamento, talvez eu não estivesse aqui agora, nessa situação, com tanta desgraça ao meu redor, meus filhos mortos, eu alvo para ser morto daqui a pouco. Ele deve, imagino, nessa hora ter feito esse balanço e pensado, se eu pudesse voltar atrás. Se eu não estivesse aqui agora, se eu pudesse fazer de novo, se eu pudesse começar de novo, se eu pudesse mudar as decisões erradas que eu tomei ao curso da minha vida. Só que isso não é possível, né, irmãos? A gente tem essa tendência de fazer esse balanço, de passar o filme da vida na hora do aperto, mas nada que a gente pense ou faça nessa hora vai de fato fazer diferença, porque não dá para mudar o que foi feito. Não dá para mudar as decisões que foram tomadas. E aí a gente se depara aqui com 2 finais de carreira completamente diferentes um do outro. E aí, pensando e refletindo sobre isso, vamos raciocinar. O que levou Saul a ter um fim tão diferente? Já que o seu antecessor teve tudo de bom para lhe passar, para lhe ensinar. Ele conviveu com Samuel, ele foi ensinado por Samuel. Por que o seu final é tão diferente, tão impactante como é narrado aqui na Bíblia? E aí, olhando para isso, nós também podemos fazer um balanço e refletir de alguma forma, qual vai ser o fim da nossa vida? As atitudes que eu tenho tomado hoje, que você tem tomado hoje, as escolhas que nós temos feito hoje, elas vão determinar o nosso futuro. E aí, qual vai ser o futuro? Qual vai ser o fim de cada um de nós, baseado no comportamento de hoje? Irmãos, ainda dá tempo de mudar alguma coisa. Porque hoje você está aqui, eu estou aqui, nós estamos aqui na igreja, ouvindo uma palavra. Ainda não estamos à beira da morte, né? Aparentemente, pode ser que alguém caia duro aqui. Tá? Não adianta bater na madeira nem dizer está amarrado, que é a mesma coisa. Tá? Não adianta. Porque isso é a realidade da vida. É a realidade.
Mas nós estamos aqui tranquilos, num ambiente legal, confortável. Não estamos no aperto, aparentemente. Então ainda tem tempo de mudar. Se a gente tem tomado atitudes erradas como Saul, ainda dá tempo de consertar. Não precisa esperar chegar lá, alvo dos flecheiros, para então fazer um balanço, para então dizer, e agora? Porque agora não dá mais. É como diz o ditado, não adianta chorar quando o leite já foi derramado. Então a hora de pensar é agora. A hora de refletir é agora. Então nós vamos olhar para a vida de Saul e ver o que fez ele chegar a esse ponto. E há dois erros aqui que são fundamentais que levam Saul a este fim. E resumindo tudo, é como eu falei aqui hoje pela manhã, na mensagem de manhã, tudo se resume em desobediência. Que na verdade é o problema. Se você não ouviu a mensagem de manhã, depois ouça pela internet. A desobediência é o problema. Desobediência é o problema da humanidade, desobediência é o problema de Adão e Eva. Isso vem lá de trás. E a gente vai colhendo. Enquanto houver desobediência, haverá destino ruim. Enquanto houver desobediência, haverá consequência. Então nós precisamos tratar disso. Porque isso é fundamental. Isso é crucial para o destino da vida. Isso é crucial, as escolhas que fazemos. Veja, tudo depende de escolhas. Adão e Eva desobedeceram porque escolheram dar ouvidos à serpente. Escolheram comer do fruto que lhes era proibido. Escolheram. E aí? Simplesmente desobedeceram. Havia uma palavra dizendo não, mas eu insisto em dizer sim. E veja, estes são os erros de Saul. Você vai ver na Bíblia comigo e vai perceber. Se nós formos pelo mesmo caminho, chegaremos ao mesmo fim. Então estão propostas para nós dois exemplos. Saul ou Samuel? Qual que eu escolho? Que fim eu quero ter? Como é que eu quero terminar os meus dias? Em ditosa velhice? Ou debruçado sobre uma espada, tirando a minha própria vida? Porque foi assim que Saul terminou os seus dias. Ainda no livro de Samuel, no capítulo 13, veja, bem depois do 12, onde está a despedida de Saul, já começam a ser narrados os erros e as desobediências de Saul. 1 Samuel capítulo 13, do verso 5 ao 14 diz: reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que está à beira-mar. E subiram e se acamparam em Micmais, a oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel, que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, pelos buracos e pelos penhascos e pelos túmulos e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. E esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Olha Samuel aqui de novo. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmais, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino para sempre sobre Israel. Já agora não subsistirá o teu reino, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada,
e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Texto aqui bem conhecido. Qual a atitude de Saul nesse momento? Resumindo, desobediência. Havia uma ordem, espere. Havia uma ordem, espere Samuel chegar. A incumbência por oferecer o sacrifício não era do rei, era de Samuel, que fazia o papel de sacerdote. Então ele deveria fazer isso, e não Saul. Mas, como a gente faz normalmente, quando nós erramos, quando nós desobedecemos e alguém nos questiona, a gente dá uma desculpa. E a desculpa dele é: fui forçado pelas circunstâncias. Você se coloca no meu lugar, estava tudo indo por água abaixo, eu tinha que fazer alguma coisa. Então ele comete o erro da presunção e da precipitação aqui nesse texto. Ele se vê apertado pelas ameaças dos filisteus. Diz a Bíblia que os homens, a maioria deles fugiu, se escondeu, e ele ficou ali resistindo ainda com seu exército, mas cercado pelos filisteus, ameaçado. E quando a gente se sente ameaçado, é nesse momento, muitas vezes, que nós acabamos pecando. E foi o que aconteceu com Saul nessa hora. Ele se sentiu ameaçado. E apesar de ser rei, o rei não pode fazer tudo. Há limites para o rei. Ele precisava da experiência de Samuel. Ele precisava de se submeter ao cargo de Samuel, que era sacerdote, não ele. Ele não tinha autorização para isso. Ele precisava de orientação espiritual. Rei é rei, sacerdote é sacerdote. As coisas não se misturam. Hoje nós temos o privilégio de sermos reino e sacerdotes. Você já viu o que a Bíblia fala sobre o cristão? Mas naquele momento não. Então ele tinha que estar no seu lugar. Seu lugar é ser rei. E aí ele vai extrapolar na presunção. É como se diz: dê poder a um homem e você vai conhecer o seu caráter. Porque o poder, quanto maior, mais corrompe, não é? O poder absoluto corrompe absolutamente. E aí Saul, naquele momento, era o poder absoluto. Ele podia fazer o que ele quisesse, e ele assim o fez. E aí ele comete o erro que muita gente tem cometido e que fica de exemplo para nós. Veja o que diz Romanos, capítulo 12, versículo número 3. Romanos, capítulo 12, verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um entre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O que eu penso de mim? O que eu penso de mim mesmo pode me prejudicar. Por isso Paulo coloca um limite naquilo que eu posso pensar de mim mesmo. E ele diz: não pense além do que convém. Não pense além do que é conveniente. Pense com moderação sobre você. Em outras palavras, não se ache o rei da cocada. Entendeu? Bem um português bem tranquilo. Não ache que você é o último biscoito do pacote. É biscoito que a gente está no Rio de Janeiro, tá? Não é bolacha, não. Você não é o último do pacote. Então, pense de si mesmo com moderação. Não se ache, porque isso é o prenúncio da queda. A Bíblia diz: a soberba precede a ruína, a queda. E ele ali naquele momento, ele pensa: eu sou o cara. Estou esperando, mas ele não veio no tempo combinado. Eu esperei até o dia que ele disse que vinha. Agora, na verdade eu não preciso mais desse velho. Para que eu preciso desse velho? Eu mesmo posso dar conta disso. Eu mesmo posso oferecer o sacrifício. O que ele sabe fazer, eu também sei. Essa é a presunção. Tem muito jovem assim, não tem, irmãos? Hein? Tem muito jovem que pensa assim: para que eu preciso desse velho? Para que eu preciso do conselho desse velho? Para que eu preciso ouvir as experiências desse velho? Eu sei me virar. Eu sei fazer. Eu sei dar conta. Eu não preciso de ouvir conselho.
eu não preciso da experiência de ninguém. Só que ele estava redondamente enganado quanto a isso, quanto a si mesmo. Ele não sabia o que ele estava fazendo. E quantos crentes, por se acharem independentes, acabam caindo no mesmo erro de Saul, acabam fazendo da mesma forma, pensando de si mesmo, além do que convém. E veja, Samuel termina seus dias prestando contas. Ele termina o dia na frente de todo mundo prestando contas. Saul não presta conta para ninguém. Ele faz o que lhe dá na telha e acabou. Ele é o rei, ele é o soberano. Ele não se sente nem um pouco culpado de ter feito o que fez. E mesmo quando é cobrado por Samuel, ele dá uma desculpa. Não, eu fui forçado, tinha que fazer, você não vinha. Então as coisas tinham que acontecer. Irmão, pensa uma coisa. Todos nós temos que prestar contas. Abra aí a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, verso 13. Hebreus capítulo 4, verso 13. Carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 13 diz: E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Todos nós temos que prestar contas das nossas ações, das nossas escolhas, das decisões que fazemos, todos temos que prestar contas. Leia agora Hebreus capítulo 13, versículo 7. Lembrai dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram, diz a Bíblia. Agora olha o que ela diz no verso 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então, pastores, líderes, também prestam contas. Rei, presta conta. Todo mundo presta conta. Samuel prestou contas, mas Saul não. Saul é independente, é autossuficiente, não é? Ele não precisa de ninguém, não precisa do conselho de ninguém, não precisa da orientação de ninguém, porque ele sabe o que tem que fazer e ele acaba fazendo. E é nessa hora que muitos de nós podemos cometer erros na nossa vida que depois podem se tornar irreparáveis, como foi o caso do erro de Saul. Talvez você diga assim, mas foi só um errinho. Mas você ouviu a palavra que Samuel deu a ele? Se você não tivesse falhado aqui, o Senhor teria confirmado o teu reino para sempre em Israel. Mas como você falhou, o Senhor já escolheu outro para o seu lugar. Ali foi decretado o fim de Saul. Naquele erro, naquela presunção, naquela precipitação, naquela escolha errada, naquela rebeldia, naquela insubordinação, foi decretado o seu fim. Veja o que diz Números, capítulo número 12. É um erro que muitos têm incorrido, inclusive no nosso meio. Números capítulo 12, versículo 1 e 2, é o erro de Miriam. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomaram, pois tinha tomado a mulher cuxita, e disseram, porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. O que eles pensaram aqui? Será que Deus só fala com Moisés? Ele também fala por nós. Saul pensou a mesma coisa, eu preciso desse velho para quê? Eu também sei oferecer sacrifício. Só ele tem relação com Deus? Não, eu também tenho. E aí ele cai nesse mesmo erro de Miriam. No verso 10 de Números 12 diz, a nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava
leprosa. Por quê? Pensou de si mesmo mais do que convinha pensar. Se achou. Moisés é como eu e você. Deus também fala através de nós. Não é só através dele, não. Se achou. Pensou mais do que convinha. E teve um fim, pelo menos momentâneo, muito ruim. Um desfecho muito ruim para a sua vida. Mas o de Saul foi ainda pior. Se você voltar comigo lá ao texto de 1 Samuel, capítulo número 13, né? Veja o que diz Saul no versículo 12. Agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci sacrifício. Ainda quando confrontado sobre a sua culpa, ele não admite a culpa. Veja que é um erro atrás do outro. Como diz a Bíblia, um abismo chama outro. Foi confrontado. Samuel chegou para ele e perguntou: por que você fez isso? Ainda dava tempo de arrepender. Ainda dava tempo de dizer: realmente eu sou um tolo. Realmente eu não sei onde eu estava com a cabeça. Eu sou ridículo. Me subiu a cabeça. Eu perdi o controle. O medo me dominou. Não. Ele não diz isso. Ele disse: não, olha, você tinha que ver. Os filisteus estavam aqui no meu encalço. Já estavam aqui quase me pegando. Então, forçado pelas circunstâncias, eu acabei fazendo isso. Eu fui forçado. Quase que diz assim, me obrigaram a pecar. Essa é a melhor desculpa, né, irmãos? Por que você pecou? Foi o mundo. É o mundo que me fez cair, igual aquela música, né? Se o mundo me fizer cair. É fácil botar a culpa no mundo, né? Quem cai é você, não é o mundo, não, irmão? Negócio aí de o mundo me fizer cair, para com isso. Todo mundo me derruba, menos eu mesmo. As circunstâncias me derrubam, as tentações me derrubam. Sempre é um probleminha, nunca é um pecado. Eu tenho um problema com bebida, eu tenho um problema com gênio, eu tenho um problema com cigarro. Nunca tenho um pecado, nunca tenho uma vontade não controlada, não é? E é assim que a gente vai se desculpando, colocando a culpa nos outros, nas circunstâncias, em todo mundo, menos em nós mesmos. E aí Saul simplesmente diz isso: fui forçado. Me obrigaram, como quem diz assim, fique com pena de mim. É o pecador pedindo pena dele. Eu tenho um probleminha com álcool, tenha pena de mim. Não, tenha vergonha você. Entende? A gente inverte as coisas. A gente transforma pecado em problema para que os outros tenham pena da gente. Já estão querendo botar na cabeça dos outros que pedofilia é doença. Cuidado, tá? Que está chegando isso aí já. Não, você é um problema, coitadinho. É uma vítima da doença. Mais uma vítima da sociedade que nós temos agora. Porque assim é o ser humano. Ele se desculpa. Porque a culpa não é minha, eu nasci assim, né? A culpa não é minha, foi a minha criação. Eu não tenho culpa nenhuma porque eu não tive nada quando eu era criança. E assim a gente vai dizendo, eu fui obrigado a fazer isso, eu fui forçado pelas circunstâncias a tomar esse tipo de postura e de decisão. E aí quando ele é confrontado com o erro, mais uma vez, veja o que acontece em 1 Samuel 13, verso 15. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Logo Saul contou o povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. Acho que eu li o texto errado. Eu li o texto errado. Veja só, versículo 13 e 14. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. Qual é o homem que agrada ao Senhor? É o obediente. Qual é o homem que agrada ao Senhor? É o que ouve a palavra, né? É o que obedece a palavra. É o homem segundo o coração de Deus. Vai dizer, mas peraí, Davi também errou. Peraí, Davi também cometeu uns erros bravos. Hoje de manhã a gente até falou dele, né?
na mensagem. Mas tinha uma diferença. Ele não dizia, fui forçado a pegar a mulher, fui forçado a matar Urias. Ele não, ele disse para Natã, esse homem merece morrer. Aí Natã diz para ele, esse homem é você. Ele diz, é verdade, sou eu. E aí ele se arrepende, no pó, na cinza, no choro, de tudo que é jeito possível, ele se arrepende. Entende a diferença, irmão? Então, Deus encontrou um homem que lhe agrada. Esse homem é Davi, não é um homem perfeito. O que agrada a Deus não é a nossa perfeição, mas o que agrada a Deus é o nosso coração. Guarda isso em teu coração. Não é perfeição, olha, eu sou perfeito, porque nisso já há uma vaidade, nisso já há uma presunção, né? Já há um pensamento de si mais do que convém. Então Deus não está querendo a perfeição para que você o agrade, mas está querendo um coração, uma sinceridade, uma disposição de arrepender-se, de voltar, de refazer, de consertar, de reparar o dano cometido, que isso tudo está envolvido no que chamamos de arrependimento. Esse erro dele, forçado pelas circunstâncias, acabou com o futuro de Saul. Aqui foi decretado que o seu reino teria fim. Mas ainda não pensaríamos num final tão trágico quanto foi, e você leu comigo aqui no texto. E aí ele comete outro erro. 1 Samuel capítulo 15, um pouquinho mais adiante, verso 2 e 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai agora, pois, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhes poupes, porém matarás homem, mulher, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Vê a ordem de Deus a Saul, naquele enfrentamento. E aí o verso número 8 começa dizendo, tomou vivo a Agag, rei dos Amalequitas, porém a todo o povo destruiu, ao fim da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais gordos, os cordeiros, o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou toda a noite e clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã e anunciou-se aquele, já chegou Saul ao Carmelo. E eis que levantou para si um monumento e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é este que os meus ouvidos, e o mugido dos bois que ouço? Respondeu Saul, de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas, dos bois, para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul, espera, te declarei que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul, fala. Prosseguiu Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho, disse, vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, peleja contra eles e até exterminá-los. Por que, pois, não atendeste à voz do Senhor, mas te lançaste aos despojos e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas, bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor
tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para ir, Saul o segurou pela orla do manto, e esse se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Olha o segundo erro de Saul mostrado aqui na Bíblia. Ele foi instruído por Deus a não poupar nada naquela guerra. Ninguém do povo, nenhum dos bens, tudo deveria ser destruído. Mas ele desobedece. Porque faz o que ele acha que deve fazer. Porque faz do jeito dele, sob a lógica dele, sob o pensamento dele. Não é lógico isso que Deus está pedindo. Então, eu vou fazer diferente, porque eu consigo fazer até um pouquinho melhor do que Deus. Deus talvez esteja distraído, hoje eu vou dar uma ajuda para ele, e assim ele faz. E a Bíblia diz aqui no versículo 13 desse texto que lemos: veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Antes de Samuel dizer qualquer coisa, ele já se adianta e diz: eu fiz tudo que Deus mandou. Essa é a cara de pau maior, né, irmãos? Acabou de desobedecer, mas ele diz assim: não, eu fiz tudo certinho como Deus mandou, porque ele não é capaz de enxergar o seu erro. Esse é o grande problema que pode levar a gente a ter um final tão ruim quanto o de Saul. Enxergar o seu erro, enxergar as próprias falhas. Muitos de nós não somos capazes de enxergar os nossos erros. E aí, com isso, a gente insiste, a gente persiste, a gente continua no mesmo erro, no mesmo engano. Porque, aos meus olhos, estou certo, estou fazendo a coisa certa, estou fazendo o que deve ser feito. Ele não consegue enxergar que ele não obedeceu, ele diz: não, eu obedeci, eu fiz direitinho segundo a palavra de Deus. Mas olha o que precede esse pensamento, olha o verso 12, o que diz aqui para a gente, no capítulo 15, verso 12. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, anunciou-se aquele, já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Ele levanta para ele mesmo um monumento. Saul faz um monumento a si mesmo, o culto de si mesmo. Olha aqui, a estátua do grande rei Saul. Por acaso sou eu. É assim que ele se comporta. Eu faço tudo certo, eu não erro, eu obedeço, eu sou o melhor, eu sou o mais correto, eu sou o cara. E aí, é isso que vai preceder a sua ruína, como a Bíblia diz. E aí ele não é capaz de enxergar o erro que ele cometeu. E aí, quando ele finalmente é confrontado, veja o verso 15. Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas, dos bois, para sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então, ele tenta mais uma vez se livrar da culpa. Quando Samuel lembra ele: mas era para destruir, você trouxe. Não, mas é por uma boa causa. É para sacrificar ao Senhor. Mas ele mandou destruir. Não, mas é um desperdício isso. Animais tão bons, vamos sacrificá-los
ao Senhor, é para Deus. E aí a gente envolve Deus nos nossos pecados. A gente envolve Deus na culpa pelos nossos erros. A gente quer justificar, passar o pano, lustrar, não é? Colocando até o nome de Deus nas escolhas erradas que a gente acaba por fazer. E foi isso que fez Saul. E ele então depois vai tentar se livrar dessa culpa. Versículo 20 e versículo 21 diz assim: Então disse Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor. Veja só, mais uma vez Samuel diz a ele: Você errou, você não fez. Ele: Não, pelo contrário. Sim, você está falando tudo ao contrário do que aconteceu. Pelo contrário, não fiz isso. Eu dei ouvidos, segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas, bois, o melhor designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Então ele insiste em se justificar, ele insiste em dizer que estava certo e que fez aquilo mesmo, quase que dizendo assim: olha, eu fiz e faria de novo. Mas não dá a impressão que ele está dizendo isso? Olha, eu fiz e eu até faria de novo, porque eu tenho certeza que está certo. E aí, como é que você confronta algo assim? Né, irmãos? Talvez naquele dia lá, avistado pelos flecheiros, talvez essa cena tenha vindo na mente dele. Talvez esse momento, as respostas dele a Samuel, tenha havido em sua mente. Eu podia ter feito diferente. Eu podia ter mudado o curso dessa história. Ah, se eu tivesse uma chance de voltar lá atrás e obedecer, e fazer diferente, e me humilhar. Ah, se eu não tivesse erguido aquela estátua em minha homenagem. Ah, tudo isso deve ter passado, eu imagino, pela cabeça de Saul naquele momento. E porque ele rejeitou a Deus, ele rejeitou a obediência, e ele preferiu o sacrifício, Samuel foi muito claro ao dizer para ele no verso 22 e no verso 30 e 23. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. A sentença é mais uma vez dada a Saul naquele momento. Talvez você diga: pastor, mas depois, se você continuar lendo, no verso 24, parece que ele diz assim: pequei, ó, intercede por mim lá. Aí, meu irmão, aí já é o desespero. Aí já é apelação, entende? Porque ele em nenhum momento se arrepende. Nenhum momento, mas quando Samuel repete a sentença, aí vem o desespero. Aí, né, todo mundo se arrepende nessa hora, né? Aí todo mundo se entrega. Não é de transformação de vida, não é de entendimento. É só também forçado pelas circunstâncias, ele pede perdão. Forçado pelas circunstâncias, ele reconhece o seu erro e tenta de alguma forma consertar. Só que aí, meu irmão, aí já é tarde. E aí no fim da vida, a gente chega àquela história melancólica dele cercado por flecheiros, se atirando em cima da espada do seu escudeiro. E aí, como é que vai ser o fim da nossa vida? A pergunta que eu deixo para a nossa reflexão: o que estamos vivendo hoje vai determinar o nosso final. O final de Samuel não foi naquele dia que ele falou com o povo e prestou contas. O final dele chegou aquele dia porque ao longo do seu caminho ele fez as escolhas certas. Ele foi instrumento de Deus. Ele foi obediente, ele foi dedicado. Aí terminou daquela forma. Não é sorte,
É vida que foi construída assim. Ah, e Saul? Saul deu azar? Não, Saul não deu azar. Saul plantou isso. Saul está colhendo isso. Saul trabalhou para que isso fosse assim. E agora ele está no final da sua vida se deparando com isso. E ali naquele momento, voltar atrás já não é mais possível. Mas como eu disse hoje, nós estamos ouvindo a voz do Senhor. E a Bíblia diz, hoje se ouvires a sua voz, não endureça o seu coração. Então hoje é tempo de mudar. Hoje ainda dá tempo de consertar. Hoje ainda dá tempo de obedecer. Hoje ainda dá para mudar o final da sua vida. Ainda dá tempo. Mas tem que começar logo. Tem que começar essa construção agora. Para que o final seja de paz, como foi o de Samuel. Prestando conta, sem dívida, sem acusação, sem vergonha na vida, né? Sem ter ninguém para apontar o seu erro. Que seja assim o nosso fim. Mas depende do que a gente faz agora. Depende da escolha que nós fazemos hoje. Escolha melhor. Amém? Vamos orar? Coloque a tua vida diante de Deus nessa hora. Que passe o filme da nossa vida nesse momento, mesmo não estando sob ameaça. Que a gente possa lembrar do erro cometido, da escolha errada, daquilo que temos insistido em fazer errado, e ainda hoje voltar atrás. É como disse o Senhor, lembra-te de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, ainda dá tempo de mudar, ainda dá tempo de ter um final melhor, ainda dá tempo de mudar. Que o Espírito Santo nos incomode, para que a decisão seja mudada, para que a atitude seja corrigida, para que tudo ainda tenha jeito, ainda dê tempo de consertar. Enquanto a vida, diz o ditado, há esperança, ainda há esperança de mudar, mas que a gente lembre do que fez e faça diferente agora, e faça totalmente diferente. Pai, nos ajuda a lembrar, pelo Espírito Santo fala ao nosso coração e nos mostra aonde temos errado, o que temos feito de errado, a escolha que está errada, a prioridade que está errada. Mostra, Senhor, a nós, fala ao nosso coração, aonde temos desobedecido a Tua palavra, qual escolha temos feito errado, qual a prioridade temos dado errado, Pai. Mostra-nos, Senhor, para que a gente ainda possa consertar e mudar o curso da nossa vida, para que o final seja diferente. Abençoa, Pai, o Teu povo com a Tua palavra. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.